Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Contra Tudo e Contra Todos. Obrigado pela presença de todos vocês. Quem puder deixar seu like, agradeço demais. Um ótimo final de semana. Vamos lá, gente. Nesse vídeo eu quero comentar aqui sobre uma situação do Arnaldo Ribeiro e do Mauro César Pereira falando sobre o Palmeiras no Super Mundial. Arnaldo falou uma coisa, que o Palmeiras é o time que tem mais chances. Mauro César Pereira não gostou muito. E peço licença aqui para comentar dois assuntos com vocês sobre futebol europeu, que foram coisas... Uma marca absurda de um jogador e um time que foi campeão hoje lá na Europa. E também falar sobre o futebol, como o futebol é espetacular, como é apaixonante, o que aconteceu hoje na final da Copa da Inglaterra. E primeiramente, aí, comentar só sobre o que aconteceu com o Mano Menezes e deixar meus pêsames aqui para o Mano Menezes. Muitos torcedores do Grêmio revoltados, não gostando que hoje vai ter Grêmio São Paulo no Morumbi, que o jogo deveria ser desmarcado, porque o Mano Menezes acabou perdendo dois enteados, um de 14 anos, outro de 9, acidente que houve numa rodovia, e ele perdeu dois enteados e uma pessoa de 42 anos também faleceu. Muito triste isso, e entendo os torcedores do Grêmio. Acho que se houvesse um mínimo de compreensão, esse jogo não aconteceria, porque imagina o clima que vai estar tudo. Mas deixar aí minha solidariedade ao Mano Menezes por esse acontecimento trágico. Essas coisas na nossa vida que acontecem que não tem muita explicação. Então, um abraço aí, Mano Menezes, e aos torcedores do Grêmio. Entendo a indignação de vocês, o jogo realmente não deveria acontecer. Mas, bom, primeira coisa aqui, gente, só comentar, o Sport hoje foi campeão. Uma coisa impressionante, aquele Victor Gyökeres, o centroavante do Sporting, sueco. Ele fez nada mais, nada menos nessa temporada, que acabou agora, 57 jogos e 62 gols. Exatamente, pelo Sport foram 51 jogos, 53 gols e 13 assistências. Um jogador absurdo, de centroavante do Sport de 26 anos, um absurdo de jogador, e ele tem dupla nacionalidade, ele também tem nacionalidade da Hungria, jogador que fez chover no Campeonato Português e o Sport foi campeão. Uma marca incrível, né? 62 gols, os outros gols, eu falei 53 que ele fez no Sport, os outros 9 foram pela seleção da Suécia. E um acontecimento histórico hoje, pessoal. Hoje o Crystal Palace foi campeão da Copa da Inglaterra, o segundo título mais importante do país, vencendo o Manchester City. Foi o primeiro título da história. Vejam os torcedores na arquibancada, que não tem como você não ficar até feliz se você não conhece. Olha só a vibração. Bem, o Crystal Palace é de 1861. Esse ano que eles foram fundados, e eles conseguiram o primeiro título hoje. Depois de 164 anos, o time conquistou o primeiro título. Pode ter até torcedores felizes hoje, mas mais felizes do que os do Crystal Palace, impossível. Festa muito linda, como vocês puderam ver na arquibancada. E sobre o seu Mauro César Pereira e o Arnaldo Ribeiro, no programa Posse de Bola, no programa da UOL deles, falaram que o Palmeiras investiu muito, investiu demais, e o Arnaldo falou que é o time, o Arnaldo Ribeiro falou que é o time que tem mais chance de ir bem no Super Mundial devido ao investimento que foi feito. E o Mauro César Pereira falou que se cobra pouco do Palmeiras, que o Palmeiras deveria apresentar um futebol melhor, que só cobram o Flamengo. A imprensa falou que é a imprensa que faz isso. Logo, a imprensa que elogia qualquer coisa do Flamengo. O Flamengo ganhou de 4-0 do Corinthians, ganhou de 6-0 do Juventude, já era campeão brasileiro, ia passar o carro em todo mundo, ninguém ia aguentar. O cara lá da Globo, o cara lá da Sport TV falou que quem fosse pro Maracanã jogar lá ia tomar 5, 6, 7, se fosse jogar aberto. Engraçado, né? O Central Córdoba não tomou tudo isso. Ele deu, foi 2-0, então tá longe desses 4, 5, 6 que ele falou. E ele falou que a imprensa cobra futebol do Flamengo e não cobra do Palmeiras. O Palmeiras é criticado por qualquer micro coisa que aconteça. Reconhecer, o time do Palmeiras é um time sólido, tudo, mas peraí, se o Arnaldo Ribeiro coloca o Palmeiras como um time que teve muitos investimentos, como o único que tem chances no Super Mundial, a gente sabe que os europeus são favoritos, e o Flamengo? O Flamengo tem pouco investimento, pouquinho, né? Pode não ter contratado muito esse ano, e no ano passado. Quantos jogadores eles têm por posição? Então é aquele negócio, vamos tirar a responsabilidade de um e colocar no outro.
Mas o Mauro César Pereira não tá gostando, tá dizendo que cobram demais o Flamengo e o Palmeiras não é cobrado pela imprensa. Com essa história do Palmeiras. Tá poupando, beleza? Pra que fazer 7 gols se pode fazer só 2 e ganhar desse jeito? Tem pouca cobrança no futebol do Palmeiras. Com esse timaço aí, com 2 caras por posição, era pra jogar mais, amassar todo mundo. Mas é evidente que tem pouca cobrança. As atuações do Palmeiras não são espetaculares. O time é muito eficiente. Já há alguns anos assim, os próprios números nessa fase do grupo mostram isso, mas a qualidade do jogo é uma qualidade aquém. Se você pensar, inclusive, que foram contratados vários jogadores, o elenco foi enriquecido tecnicamente, mas pouco se fala. O domingo foi um grande jogo do Palmeiras? Não foi um grande jogo do Palmeiras. Venceu, até mereceu vencer o São Paulo, mas não foi um grande jogo. Por exemplo, eu acho que existe uma enorme boa vontade. E não há uma régua que cobre do Palmeiras qualidade de jogo. Qualidade de jogo. Eu digo ontem. Ontem jogou com o Bolívia, que aliás piorou muito do ano passado, retrasado pra cá, né? Tanto fez um ponto só, aliás, uma vitória só, 3 pontos, a vitória sobre o Sport Cristal. Perdeu todos os demais jogos até agora o Bolívia. Nem na altitude está conseguindo se impor. Não sei o que aconteceu com esse time, que no ano passado, ano retrasado eliminou o Atlético lá no Paraná. Ano passado venceu o Flamengo 2 vezes, jogando bem. Mesmo no Rio de Janeiro, fez um jogo interessante. E agora você vê um time bem enfraquecido. Alguma transição, alguma coisa que acontece por lá. Mas isso é evidente. E eu acho que não vai mudar. Não vai mudar. A discussão sobre a qualidade dos dois, ela só atinge o Flamengo. Palmeiras não. Palmeiras venceu, tá ótimo, maravilhoso, sensacional. Isso os antigos já estão acostumados com isso. É a minha visão. Agora eu pergunto, é pra rir ou é pra chorar ouvindo um negócio desse? Inacreditável, né? Junto, galera, grande abraço pra vocês. Aqui é Contra Tudo e Contra Todos. Até a próxima, tamo junto.